Pessoal, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todos. Mais uma vez estamos aqui, eu e você e eu, para mais uma curiosidade bíblica com Ronaldo de Veleiro. É isso mesmo, com Ronaldo de Veleiro. E hoje a curiosidade não é um tema que muita gente talvez não vai gostar, mas a gente tem que saber. É curiosidade bíblica para isso, né? Mas a curiosidade bíblica de hoje, antes do que tudo, você se inscreve aí no meu canal, porque a gente vai passar as informações para você, né? Tem muita gente que tá aí, que tem dúvida, às vezes até prega, até ensina errado e não sabe o teor da história e da verdade. Então, curiosidade bíblica é para isso, né? Trazendo os assuntos bíblicos para que nós possamos assim trazer as informações para você. A curiosidade bíblica que eu quero passar para vocês, antes se inscreva aí no meu canal, né? Curiosidade bíblica com Ronaldo. Se inscreve aí no meu canal, toca no sininho aí para me ajudar, né? E vamos aí anunciar a palavra do Senhor para todos. Mas a curiosidade bíblica de hoje, o tema é muito forte, né? Muita gente não gosta, mas é uma curiosidade bíblica. Quem criou Satanás? Quem foi que deu vida a ele? Em outras palavras, porque ele existe? Realmente Deus criou Satanás? Realmente Deus criou ele? Foi Deus mesmo que criou ele? Como ele veio a desobedecer a Deus e a pecar contra Deus? Quem criou Satanás? Quem foi que criou ele? A Bíblia, ela é categórica. E eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Satanás, quem foi que criou ele? Será que ele existe, na verdade, antes da criação de todas as coisas, da criação do mundo? Vamos provar aí pela Bíblia. Vamos provar pela Bíblia para você quem criou realmente Satanás. Olha, eu vou ler aqui um versículo, né? Que está no livro de... São dois livros que pelo menos eu tenho uma base bíblica para isso. Está lá em Daniel, certo? Eu vou ler aqui para vocês. Daniel. Eu queria até lembrar agora dele, se ele estiver aqui. É Ezequiel, né? Ezequiel. Agora eu queria lembrar aqui para vocês, é curiosidade bíblica. A gente tá aqui para aprender um com o outro. Ezequiel. Onde é que tá? Capítulo 20. Capítulo 28. Capítulo 28 de Ezequiel fala da profecia, como se foi realmente Deus criou Satanás. Vamos lá. Capítulo 28 de Ezequiel e versículo 11. O tema está aqui: lamentação sobre o rei de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dizendo para Ezequiel: levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Parece que está indicando que Deus criou a Satanás.
Mas vamos lá. Estava no Éden, jardim de Deus. Esse Éden aqui, eu vou mostrar para vocês. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra, esse Éden aqui, eu acredito que não seja um Éden físico, nem material, nem literal. Era o Éden espiritual, porque tudo que há na presença de Deus, há sempre algo de bom. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sadórnia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. No dia que muita gente diz que Deus criou a Satanás, tudo isso que antes da queda de Satanás, tudo isto estava preparado para esse anjo ungido de Deus, para se estabelecer no Éden espiritual de Deus. Tu eras, olha agora, veja a pergunta, quem criou a Satanás? Eu já vou logo respondendo, Deus não criou a Satanás. A resposta está no capítulo 28 de Ezequiel e o versículo 11. Cadê? O versículo 14. Ezequiel 28 e 14. Tu eras no passado querubins ungido para proteger e te estabelecer no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus criou não a Satanás, e sim a um querubim ungido para, sem dúvida, ele como querubim ungido, estava à frente de um grande exército, possivelmente daqueles anjos, para que ele fosse um mensageiro da parte de Deus. Mas ele era um querubim ungido para proteger e te estabelecer no Monte Santo de Deus, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão dos teus comércios se encheu o teu interior de violência, encheu o coração desse querubim ungido de violência, de soberba, e aí Deus derrubou esse querubim ungido para se transformar em Satanás, inimigo de Deus. Deus não queria que Satanás fosse inimigo dele, ou seja, Deus não queria que o querubim ungido fosse inimigo de Deus. Deus criou os anjos com livre arbítrio para servir a ele, mas ele escolheu este caminho da queda. Não só ele, mas a maioria dos anjos foram no seu conselho, no conselho do mal, e Deus expulsou Satanás e seus anjos que rebelaram-se contra Deus. Aí, nós vamos agora lá para confirmar este versículo, esse capítulo, lá no capítulo 28, que o rei de Tiro, capítulo 28, versículo 12, filho do homem, levanta a lamentação. Veja, num devido contexto, a profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro parece conter uma referência
velado a Satanás como o verdadeiro governador de Tiro, como o Deus deste mundo. O rei é descrito como um visitante que estava no jardim do Éden, que fora o anjo querubim ungido e uma criatura perfeita em todos os seus caminhos, até que nela se achou iniquidade. Por causa do seu orgulho pecaminoso, foi precipitado no monte de Deus, ou seja, lá do terceiro céu, para ser o diabo ou Satanás, como a Bíblia assim revela. Agora eu digo aqui, porque na verdade esse vídeo é um pouco longo, reconhecemos com humildade que alguns assuntos da Bíblia, que na verdade profundos segredos, e ninguém tem o direito de conhecer qualquer coisa que porventura seja impenetrável. Ou seja, aquilo que é revelado para nós, da parte de Deus, é revelado. E aquilo que é para Deus, são para Deus. Mas se Deus permitiu a gente entender, a gente vai entender, porque é curiosidade bíblica com Ronaldo de Veleiro. No nosso desejo de atender a todos os irmãos, somente eu quero desejar esclarecer pela palavra de Cristo, certo? Que efetivamente Deus não criou a Satanás. Deus criou os exércitos angelicais, os anjos, e entre eles estava um chamado até de estrela da manhã ou estrela da alva, que era o que Deus tratou com o anjo querubim ungido. Deus tratou e chamou ele como querubins ou anjo de luz, grandemente honrado nos céus. Um dia intentou rebelar-se contra Deus, pelo que foi julgado, punido e expulso. A muitos perturba o fato de tão rebelião ter ocorrido no céu, esse lugar de perfeição. No entanto, devemos reconhecer que não partiu de Deus a criação dele, de Satanás. A rebelião originou-se no coração de Lúcifer, que significa luz, iluminação. A perfeição ou a perfeição absoluta somente pertence a Deus, e qualquer criatura que dele se afaste pode vir a ser um terrível pecador, por haver pecado sem tentação exterior. Satanás não tem direito ao perdão. Quanto à onisciência e à presciência de Deus, esses atributos não foram atingidos, porque Deus permanece o mesmo absoluto. Agora eu digo, Lúcifer ou diabo foi quem mudou, e mesmo para a rebelião de um anjo de luz, Deus tem uma solução perfeita, pois embora a queda de Satanás tenha ocorrido antes dos dias da humanidade, vale lembrar para os irmãos aqui que o Cordeiro, o Senhor Jesus, Filho de Deus, também foi imolado perante Jeová desde antes da fundação do mundo. Por quê? Por que isso? Porque, na verdade, Jesus, né? Jesus, ele foi o cabeça, né? O Senhor de toda a glória. E Satanás sempre vinha lutando contra a Trindade divina. E Jesus já estava lá também. Então, nós vemos aí que Lúcifer foi quem mudou, e mesmo para a rebelião de um anjo de luz de Deus, tem solução perfeita, pois embora a queda de Satanás tenha ocorrido antes dos dias da humanidade, vale lembrar
que o Cordeiro de Deus também foi aí imolado perante Jeová desde a fundação do mundo. Não desonra a Deus o pecado de Satanás, desonra sim a Satanás mesmo. Deus continua sendo o sustentor do universo e um ser absoluto, moral e em perfeição. Qualquer que dele se aproxima alcançará sua bênção, seu refúgio e sua graça sem igual. E o que eu quero deixar aqui para os irmãos, que Jesus também foi imolado, foi crucificado, porque Satanás já estava ali, certo? Depois da criação da humanidade, ele já estava ali tentando os corações dos escribas e fariseus, para melhor dizer, e foi Jesus levado na cruz do Calvário. A gente vê Saul perante Samuel, né? Acaso há contradição entre 1 Samuel 15, 35 e 1 Samuel 19, 24? Na primeira passagem afirma-se que nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte. E na segunda, que Saul profetizou diante de Samuel. A gente vê aí que, note-se que, segundo o texto, que é Saul que está diante de Samuel, e não este diante daquele Samuel que já havia deixado Saul. 8 anos antes presidia as Assembleias dos Profetas, ou Casa de Profeta, espécie de escola ou seminário onde se anotavam e arquivavam os fatos notáveis da vida religiosa e nacional do povo, além de servir de reunião de ensino e de louvor, adoração a Deus, sabendo aqui que nos tempos de Saul, o Satanás também enganou a Saul. Saul se rebelou contra Deus, se afastou de Deus, perdeu a santidade e foi buscar uma feiticeira. Satanás trabalhou forte para enganar a Saul. Ele já estava caído aqui com seus anjos, já no tempo do Velho Testamento. O contexto revela que Davi, ao fugir de Saul, procura Samuel em Ramá, de onde ambos seguem para a casa dos profetas. Então Saul, depois de enviar mensageiros em busca de Davi e de saber que eles, esquecidos de sua missão, estavam profetizando, envolvido pelo Espírito de Deus, foi ele mesmo à Assembleia dos Profetas e profetizou diante de Samuel. Há quem diga que asseveram, muitos asseveram que o palácio do diabo, de Satanás, é no inferno. Mas a Bíblia fala em Efésios, capítulo 6, versículo 12, indica que o palácio de Satanás está nas potestades do ar, no ser, o seu ser nos ares. Mas a gente vai explicar, como explicar isso? Em primeiro lugar, quero dizer para os irmãos, em primeiro lugar, deve ficar patente que o texto não fala de palácio nem de inferno, mas encerra um posicionamento psicológico. Metaforicamente, a armadura reveste o corpo, quando realmente deveria revestir o espírito, uma vez que não temos de lutar contra a carne e o sangue, isto é, não vamos despender esforço físico, senão metafísico, contra os principados, dando a ideia de um batalhão, um agrupamento de autoridades contra as potestades, ensejando personalidades dotadas de grande poder e contra os príncipes, arrefecendo um pouco essa autoridade coercitiva, tornando essas personagens menos agressivas, porém mais sugestiva, morais e persuasiva, e por fim contra as hostes espirituais da maldade.
Então Satanás caiu porque, devido à sua desobediência, luta com seus exércitos caídos contra os anjos de Deus até hoje e contra o próprio Deus até hoje. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, tanto para defender seu povo contra as hostes infernais do diabo, contra também com a favor da sua igreja também aqui na terra. Então, fica claro que Deus não criou Satanás, mas sim ele se rebeliou contra Deus e caiu. Foi tanto que eu vou ler aqui para terminar. Está lá em Isaías capítulo 14. Eu vou terminar aqui. Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Cadê? Isaías capítulo 14, versículo... Vamos lá o versículo 9. Isaías 14, para confirmar a queda de Satanás. E não foi Deus que criou Satanás. Deus criou o querubim ungido. Para confirmar, Isaías 14, 12. Mas vamos ver o versículo 9. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Os anjos que se rebelaram contra Deus e Satanás foi aí. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Todos responderão e te dirão: tu também adoeceste? Ou seja, os anjos que foram caídos por Deus estavam em comunhão, saúde espiritual. E os anjos caídos, sem dúvida, disseram para ele: todos responderão e te dirão também: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. É triste, né? Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaudes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, Deus dizendo para antigamente o anjo querubim, que agora ele era o anjo querubim ungido, ele era a luz. Como caíste do céu, ele era chamado de estrela da manhã, Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração, Deus disse a Satanás: eu subirei ao céu. Veja que Deus conhece o coração do homem. Deus falou, usando Isaías, e Deus revelou que estava no coração de Satanás, ele dizendo, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas. As estrelas aqui significam os anjos, que era o resplendor, eram as estrelas, eram os brilhos do céu, as estrelas de Deus. Exaltarei, colocarei o meu trono e no monte da congregação. No monte aqui significa os anjos, querubins e serafins que estão diante de Deus e que Satanás queria colocar o seu reinado lá, para ser melhor do que Deus. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Mas Deus derrubou Satanás do céu, porque queria ser melhor do que Deus, e o querubins tornou-se Satanás, que literalmente significa inimigo de Deus e inimigo da igreja. Tornou-se o anjo caído e tornou-se inimigo primeiro e número 1 de Deus e da sua igreja. Então fica aí a dica
que Deus não criou a Satanás, e sim criou um querubim ungido. Até a próxima com mais um vídeo, curiosidade bíblica com Ronaldo de Veleiro. E até a próxima. Se inscreve no meu canal e deixa aí o teu like, comenta, se inscreve, dando elogio, sugestões, e estamos juntos em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim permitir. Amém.